Que bom que vocês estão chamando outras pessoas. Oi, boa noite. Estou aguardando vocês chegarem. Seja bem-vindo, Fábio. Tá me escutando direito? Dá para escutar bem, Fábio? Tudo bem por aí? Oi, Ju. Boa noite. Não sei se é boa noite aí. Dá para me escutar bem? Boa noite, gente. Estou esperando sua Vivian chegar. Para quem não me conhece, eu sou a Orjana. Eu trabalho com educação parental. Oi, Vivian. Que bom que você chegou. Já vou te convidar. Tá, eu faço o quê? A pessoa entende pouco disso aqui, mas ela se esforça. Vamos ver. Tá indo. Foi. Eu consegui pegar o Wi-Fi aqui, graças a Deus. Tá processando aqui. Oi, gente, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma live com a Vivian, que é aluna do meu curso Arte de Educar. A gente vai trocar um pouquinho. Oi, Vivian. Tô te escutando, agora eu não tô te vendo. Tá meio que processando, assim. Tá me vendo? Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou Orjana Oliveira, para quem não me conhece. Eu sou educadora. Estou aqui fazendo uma live com a Vivian Caio, que é uma aluna do meu curso Arte de Educar, um curso online, em que eu trago toda a minha experiência com a educação, tudo que eu venho estudando e sentindo, né, com relação aos meus filhos e com a minha experiência hoje dando workshops, palestras, enfim, falando desse assunto. Estou muito feliz de estar aqui, eu adoro fazer live, tem um tempão que eu não faço. Vamos ver se a gente consegue. E hoje eu vou dividir com vocês um pouquinho, vou falar um pouco do curso, de como o curso funciona, do roteiro do curso, quero saber um pouquinho da experiência da Vivian, de como um pouco sobre isso. Ih, não tá ainda, gente. Manda de novo, Vivian. Vamos ver se a gente consegue. Gente, eu vou falar um pouquinho, né, enquanto ela tenta entrar. Eu estava antes de entrar aqui pensando, né? Eu vim para cá com as crianças, a gente está aqui num hotel em Ilhéus, eu moro hoje em Serra Grande. E eu venho no processo com a disciplina positiva desde que a Alice nasceu, eu já comecei a ler a respeito. Oi, conseguimos! Que bom! O áudio tá bom? Deu certo. Eu tô com fone também. Tá, você tá conseguindo me ver bem? Tô sim. Tá? Que bom que a gente conseguiu.
Pois é. Seja Tava tensa aqui com a bem-vinda. internet. Que bom. Deu tudo certo com a sua Obrigada. filha? Tudo certo. É, porque pra Sim, gente estar tudo aqui, certo. né? É É, bom que as pessoas saibam que a gente faz uma, né, Vivian? Uma tem todo um loucura, né? bastidor por trás, é. É, exatamente. Eu saí de Serra Grande, vim para Ilhéus para o aniversário de uma amiguinha de Alice. E aí, quando eu olhei o horário, eu falei, cara, não vai dar pra gente voltar, porque a gente pega a estrada, né? Vamos ver se a gente pega uma Aham. pousada aqui em Ilhéus. A gente parou, ele tá na piscina com as crianças e eu tô aqui. Ótimo. Tá todo mundo E se sua filha já tá divertindo. dormindo, né? O pai tá tentando colocar pra dormir, né? Então Ah, ela que tá um pouco bom. agitada. Mas tá bom, fala. É, você falou. Bom, eu falei para as pessoas que a gente vai fazer uma live hoje, me apresentei para quem deve estar chegando. Eu sou a Rojana Oliveira, eu sou mãe de Alice, de 9 anos, e Romeu, de 5. Eu trabalho com educação. Eu não gosto de falar que eu sou educadora, eu estou educadora, né? Eu trabalho hoje dando palestras, workshops, eu tenho um curso online, Arte Antes de Educar. Hoje eu exerço muito mais a maternidade num lugar que faz mais sentido para mim, desde que eu comecei a trabalhar com esse trabalho, né? Eu comecei a entender, a gostar mais de ser mãe, depois que eu conheci a disciplina positiva, depois que eu comecei a olhar para a relação dos meus filhos de uma maneira mais respeitosa. Porque antes era extremamente cansativo, a punição me trazia muito isso, né? Eu não sei como é que é isso para vocês, mas eu sempre vivia muito cansada, parecia que era como se tivessem me vendido algo errado, sabe? Era isso mesmo que era ser mãe, porque era um caos, ainda mais quando depois que Romeu nasceu, o segundo, aí eu falei, meu Deus, eu tenho que lidar com dois seres completamente diferentes, né? A vantagem que eu tenho é só de esganar os dois, de colocar os dois de castigo o tempo inteiro, né? E depois que eu comecei todo esse processo com a disciplina positiva e desde todas as outras portas que foram se abrindo desde então, eu comecei a ter que olhar muito para mim, né, para os meus padrões, para a maneira como eu fui educada, para me auto-observar, me auto-educar. Então foi um caminho muito voltado para mim mesma, né? Mas hoje eu queria que você se apresentasse, Vivian. Eu tive a ideia de trazer a Vivian aqui, porque ela é aluna do meu curso Arte Antes de Educar. A gente vem trocando. E aí, curiosamente, há pouco tempo a gente se encontrou também numa supervisão, porque ela também é educadora parental. Ela terminou fazendo a certificação, ela vai contar isso. Mas a gente se encontrou numa da supervisão que eu estava dando com uma outra educadora. Quando eu vi, eu falei, não é possível, é a mesma pessoa. Aí que eu fui saber que ela tinha feito, né, Vivian, que ela tinha feito a certificação também. E Isso. hoje está também buscando atuar, dando palestras, workshops, né, se preparando para isso, para expandir isso mais. O que eu acho incrível, porque a gente tem que expandir muito esse trabalho, né? E aí a gente foi se aproximando mais e eu tive essa vontade de trazê-la aqui para ela dividir um pouco de como foi o curso para ela. Mas antes eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. E já Tá podia bom. falar também de como está sendo, de como foi o curso, enfim. Tá bom. Então, meu nome é Vivian, né? Eu tenho uma filha, que tá com 3 anos hoje. E, assim, eu sou uma pessoa muito expansiva, né? As pessoas que me conhecem sabem. E durante a minha gravidez, no meu puerpério, assim, eu tive um movimento totalmente contrário ao que eu estava acostumada, né? Esse movimento de expansão. Eu fiquei muito assim, né? E muito reflexiva, muito observadora. Né? Eu assim, tenho uma mente muito barulhenta, minha mente deu uma silenciada durante esse período. E eu comecei a questionar alguns padrões, assim, né? Da nossa sociedade de uma maneira geral, que era em relação à educação, né, a maneira como a gente trata as crianças, né? Jana. Pronto, agora voltou. Tá me ouvindo bem, Voltou. Jana? Estou te escutando. Então, né, a gente pede silêncio para a criança gritando, né? A gente bate para os nossos, né, como punição para os nossos filhos terem brigado ou batido em alguém. A gente pede respeito, desrespeitando. Então, isso era muito vivo, assim, na minha cabeça. Eu falei, gente, como que é isso, né? Como que eu vou atuar, né? Eu tenho agora, estou gerando um bebê, no puerpério tem um bebê aqui pequeno, como que isso vai ser? E eu comecei a me enveredar, assim,
por essas questões, assim. Eu tenho uma amiga próxima que veio aqui, visitou a gente e soltou algumas palavrinhas, né? Rede de apoio, né? Comunicação não violenta, empatia, respeito na educação das crianças. E eu fui começando a pesquisar um pouco sobre isso, né? Na internet, né? Hoje a gente tem um mundo na palma das nossas mãos, então eu comecei a pesquisar sobre isso. E encontrei a disciplina positiva, que naquele momento fez todo o completo sentido para mim, né? Era justamente aquilo que eu precisava. Eu assisti alguns vídeos, alguns áudios de pessoas que tinham esse olhar para a infância e pensava, nossa, mas que criatividade que essa pessoa teve na hora de atuar. Eu acho que eu nunca vou ser criativa desse jeito. E a disciplina positiva mostrou assim, uma série de ferramentas, né, que dão recursos para a gente atuar da maneira que a gente acredita, e eu fiquei encantada, foi um match. E aí minha filha chegou perto dos 2 anos, né, ajudou bastante, mas eu comecei a errar, né, errar muito nesse sentido, né. Então eu me via gritando, né, me via num padrão muito autoritário, muito querendo, né, ter aquele controle para mim, né, aquela criança saindo de controle, né. Acho que algumas pessoas chamam de terrible two, eu não gosto muito desse nome, né, o que está acontecendo com a criança nessa idade é bem fantástico, assim. A Luciana aborda um pouco isso no curso, né, de entender as fases que as crianças estão passando, assim, né. Aí, bem, né, no livro Crianças Dinamarquesas, eles falam que na Dinamarca é a idade das fronteiras. Eles não usam o terrible two. Eles usam a idade das fronteiras, porque eles acreditam que esse é um momento que a criança está explorando, né, querendo conhecer. Eu achei isso lindo, né, porque é tão diferente, né, do que uma fase terrível. Da maneira que a gente encara, né. Mesmo a gente sabendo que é desafiador, né, mas enfim, continua. E aí eu comecei a me ver, né, eu vi que eu tinha encontrado essa filosofia que deu match, né, mas eu estava errando muito naquilo, né, eu estava indo para um lado muito autoritário, para o grito, para o controle, e eu falei, putz, talvez isso não seja para mim, né, talvez, é até meio complicado, meio difícil admitir um pouco isso, que nesse momento eu falei, bom, isso não é para mim, isso é muito lindo na teoria, isso é muito lindo, né, mas na prática, a vida... na vida real é diferente, né? E comecei, de repente, a achar que aquilo não era para mim, era uma filosofia muito legal, mas que aquilo não era para mim. E aí foi quando, né, eu já seguia a Rosana no Instagram, nessa minha fase de procurar pessoas que estavam, né, alinhadas com esse propósito. Eu encontrei ela, né, nas mídias sociais, e aí ela estava divulgando, né? Estava divulgando, então, esse curso. Eu já conhecia alguns textos, já acompanhava alguns stories dela, achava que tinha muito a ver com as coisas que eu passava, já me identificava um pouco com essa questão. E decidi, falei, não, vamos estudar um pouco mais, né? Tá muito cedo para desistir, vamos lá. E aí eu me inscrevi no curso e foi muito interessante, assim, porque... eu me senti, assim, revigorada e uma sensação de que eu não estava sozinha, assim, né? Não, calma aí, gente, não é difícil só para mim, é difícil para todo mundo, né? Porque requer uma série de outras questões, né? Não é só você ter uma coisa alinhada com aquilo que você acredita, a gente precisa olhar para uma série de questões nossas, a gente precisa, né, olhar o quanto que esse autoritarismo impactou as nossas ações hoje, como que isso condiciona algumas das nossas decisões, do nosso caminho. É difícil olhar para isso, né? Mas não dá para desassociar, não dá para você tentar uma coisa diferente com os seus filhos, né? Com os nossos filhos, se a gente não está olhando para a criança que a gente foi, como que a gente está se portando. E no curso eu tive muito essa coisa muito viva, assim, né? De que a disciplina positiva, ela é mais do que uma maneira da gente atuar com os nossos filhos. A gente pode usá-la com a gente também. Eu percebi que como eu era punitiva comigo mesma quando eu errava, quando eu não atuava com a minha filha da maneira que eu acredito. Então eu ficava me martirizando. Nossa, não acredito que eu gritei de novo, que eu ameacei de novo, que eu peguei pelo braço de novo. Eu não acredito, né? E ficava repetindo aquilo na minha cabeça, que isso não era pra mim, que isso não era pra mim. Como que a gente fica se punindo também? Como que a gente não é gentil com a gente também? Que a disciplina positiva, ela fala sobre gentileza e firmeza, mas a gente pode ser gentil, né? A gente pode ser firme, mas a gente pode ser gentil com a gente também, diante dos nossos próprios erros. Os erros são excelentes oportunidades da gente aprender, né? Isso é uma das máximas da disciplina positiva, mas isso vale pra gente, com a gente mesmo também. E o curso ficou muito claro isso pra mim, e me deu um entusiasmo, me fez me sentir conectada de novo com esse propósito, porque a Rosana é uma pessoa muito entusiasmada, e uma das coisas que a gente conversou é essa perseverança, assim, né? Essa sinceridade, essa humanidade diante da situação. Olha, gente, é difícil.
né? Mas a gente está superando a cada dia, a gente erra um monte, a gente vai acertar um monte, né? E se a gente continuar com esse propósito, a gente vai cada vez acertar mais, né? E me deu uma vontade muito grande de estar conectada com esse propósito, que é o propósito que eu tenho na educação da minha filha. Então, eu sinto que me resgatou, assim, né, de um lugar meio que eu tava, bom, beleza, a filosofia deu match, mas isso não é pra mim. Não, é assim, né, eu preciso ter essa perseverança, eu preciso estar em contato com pessoas, né, que estão engajadas no mesmo propósito. E também essa sensação de que não tô sozinha, né, que a gente tá numa parceria, assim. Algumas pessoas mais treinadas, né, na metodologia, na filosofia, outras pessoas querendo, e essa troca é muito rica, assim, né? Esse apoio, né, que a gente tem, outras pessoas estão buscando, né, que ouvem a sua de uma maneira dando essas dificuldades, né? Validando que é difícil. Não, eu estou vendo, né? Eu sei que é difícil, mas olha, né? Comigo também é, mas assim a gente, né? Aqui eu tentei assim. E isso é muito importante, porque a gente não se sente mais sozinho, né? Nesse caminho, que é tão difícil. E é tão disruptivo, assim, né? E assim, eu fico me sentindo muito lisonjeada de você estar falando tudo isso, porque esse é um processo que eu vivo realmente, assim, de lidar com os meus erros, né? Esse foi a grande questão para mim nesse trabalho, assim, de me acolher antes de qualquer coisa, sabe? E eu fico percebendo que nesse processo da gente do erro tem uma relação muito forte com a culpa, né? Porque eu pelo menos ficava muito assim, desde quando eu comecei com esse processo com a educação. Quando eu ia dormir, eu ficava me martirizando, meu Deus, mas eu apertei o braço, eu não precisava ter gritado desse jeito, como eu já sei, né? Agora eu já sei como é que eu ainda ajo assim, isso não tem sentido. Eu comecei a ver que, através de todos os processos que eu venho vivendo, né, de que eu ficava me aniquilando, sabe? Em algum lugar dentro de mim, era como se eu também estivesse me odiando. Falei, cara, isso não faz sentido. E a própria Gillian Nelson, quando eu fiz uma certificação com ela, né, de relacionamento, eu acho que eu cheguei a falar isso no curso. Cara, era impressionante o quanto aquela mulher vibrava com o erro das pessoas. Sabe assim, a gente fez várias vivências lá, e cada vez que a gente errava, todo mundo tenso, preocupado, querendo fazer certo, né? Porque a gente tem uma relação com certo e errado muito complicada, né? E ela falava, que bom que você errou. Ótimo, agora a gente pode aprender. Porque é mesmo, né? É a partir daí que você aprende, né? E aí eu comecei a realmente falar, não, cara, eu não quero mais esse lugar pra mim, sabe? Eu sei que é uma coisa cultural, é muito forte, né? A gente vive uma sociedade que cobra isso da gente. Em muitos momentos eu ainda me cobro, mas eu tô cada vez mais tentando me distanciar e me pegando, sabe? Quando eu me pego assim, eu falo, não vou fazer isso comigo. Foi o que eu pude fazer, foi o que eu pude fazer de melhor. Tem outras possibilidades. A gente fala muito também na disciplina positiva de certo e errado, que não existe certo e errado, né? Existe o que funciona e o que não funciona. Tudo isso já muda, né? Porque a gente ficar nesse lugar de certo e errado é como a gente vivesse num mundo menor, sabe? Eu tenho uma sensação de que até nessa coisa que a gente está falando tanto hoje de tomada de consciência, né? De estar num outro nível de consciência, é como se a gente não conseguisse alcançar esse lugar mesmo. A gente ficasse num mundinho menor. Você tá errado, você tá certo. Você bateu, então você não pode fazer isso, sabe? E na verdade não é sobre isso, né? É sobre a gente errar mesmo, né? E tá o tempo todo se acolhendo e dando passos e caminhando, porque não existe fórmula, né, Vivian? Isso é uma coisa que a gente fala muito. Eu tava até conversando com o Fábio, né, que é uma pessoa que tá me ajudando, e a gente trocando, eu falei pra ele, a gente conversando sobre isso, que eu falei pra ele, você precisa entender, né? Ele vem me acompanhando e conhecendo a disciplina positiva, e ele falou assim pra mim, pô, o que eu tô entendendo de tudo isso é que não é fazer com que a criança pense, você tentar identificar o que a criança pensa, mas você tentar entender o mundo da criança e como você pode ter passos para se aproximar dela, sabe? Ele trouxe isso assim dentro do universo dele, eu falei, é isso, é um lugar muito humano, cada vez mais humano. E quando eu construí esse curso, eu construí um lugar assim, vou passar para as pessoas as ferramentas da disciplina positiva, vou trazer para elas o máximo de conhecimento. E eu me deparei com um lugar assim de muita resignificação de coisas que eu fazia e que na verdade não estavam tão legais assim. Quando eu comecei a construir, quando eu comecei a ver ferramentas que eu não utilizava como eu poderia utilizar, sabe? Eu falava, meu marido, você via, né, no vídeo, no curso, ele que filma. Então a gente teve vários conflitos durante... Porque ele trazia coisas, eu falava, tá vendo, cara, é isso, você nem tinha prestado atenção nisso. E aí ele foi também entrando junto, né? Então, pra mim foi
foi muito especial construir mesmo isso, assim, de escutar, porque você poderia vir aqui e dizer, não, eu aprendi tais ferramentas e agora eu aplico tais ferramentas. Tudo bem que você terminou fazendo certificação também, né? Mas, enfim, mesmo assim, você poderia ter esse olhar de, não, eu aprendi tais ferramentas com a Jana, você me trouxe de que você se sentiu entusiasmada, né, em continuar o seu caminho, num lugar que você já tinha se desinteressado por isso, que na verdade para mim diz muito da sua lógica pessoal, né, porque nós temos uma própria lógica pessoal. A gente fala isso na disciplina positiva, né, que a criança, ela diante de uma atitude de um pai, sei lá, de uma agressão, ela tem uma percepção, ela interpreta aquilo, e elas são péssimas intérpretes, né, mas são excelentes observadoras, e aí ela cria uma crença e faz uma escolha. Então, provavelmente, na sua trajetória, você criou uma lógica, né, dessa incapacidade, sabe? De que, de repente, eu não sou capaz mesmo de fazer isso, por algum motivo que, né, só a sua história, só você sabe, que a gente vai criando e até chega um ponto da gente acreditar que nem na disciplina positiva a gente é capaz né? Você fez um link muito interessante, assim, porque é exatamente isso, assim, né? Eu acho que muito dessa questão, né, da nossa culpa, da nossa punição, que eu sentia, nossa, errei de novo, gritei de novo, tô fazendo tudo errado de novo, e eu ficava me punindo, falando, nossa, isso não é pra você, isso não é pra você, tem muito a ver com a maneira como a gente, né, teve a nossa história, né? De cometer um erro é punido. A gente era punido quando a gente cometia erros, né? Enfim, não era uma questão exclusiva da minha família, era uma questão da sociedade. Então, assim, a gente acaba que fica o nosso mindset, fica o nosso, nosso padrão. O nosso padrão é quando a gente erra, a gente fica achando um jeito de a gente se punir, porque a gente errou, isso está no nosso padrão. E romper com esse padrão, né? E a gente também fazer isso, além de tentar fazer isso com a criança, fazer isso com a gente, não, eu não vou me punir, né? Eu vou tentar entender por que foi que nesse momento eu não atuei da maneira que eu acredito, o que foi que me levou a isso. Eu estava cansada, eu estava estressada, eu estava, né, desnutrida emocionalmente, como que eu posso me nutrir? A gente vai começando a olhar pra gente também. Né? Sim. E eu acho que fala muito também disso, assim, né? Dos padrões que a gente traz de como os nossos erros lá na infância foram encarados. E uma coisa que eu gosto de falar, assim, quando eu estou conversando com as pessoas sobre a disciplina positiva, assim, primeiro que é a questão dos nossos pais, assim, a gente fica falando, essas coisas parece que a gente está dizendo que eles fizeram tudo errado. Na verdade, eles fizeram, né? Essa é uma outra máxima que eu escuto muito das pessoas engajadas na disciplina positiva, né? Eles fizeram o melhor que eles podiam com a informação que eles tinham. Isso é verdadeiro, assim, né? Sim. Só que, assim, eu sempre gosto de pensar, assim, como que os nossos pais já romperam com a geração dos nossos avós, né? As relações que nós construímos com nossos pais, na maioria das famílias, já é muito diferente das relações que eles tinham, né? Com os nossos avós, com os pais deles. E como que é uma maneira de honrar essa ruptura, né? A gente tem que continuar rompendo, né? A gente tem muita informação hoje, informação de qualidade, compatíveis com neurociência, de que, né, eu acredito que está muito claro que o caminho é por aí, né, e a disciplina positiva e o curso que você está oferecendo, que você oferece, traz muito subsídio, muita ferramenta para a gente atuar dessa maneira, alinhada com essa questão, né, da empatia, do respeito, do caminho do meio entre a permissividade, entre o autoritarismo e a permissividade, né? E é engraçado você falar isso, porque eu trago, né, eu acho que eu já posso até falar um pouco disso. Eu trago são 4 módulos e acho que 35 aulas no curso. E eu falo da infância, né? Eu falo no início, no primeiro módulo eu falo de um novo olhar para o comportamento, que eu trago muita disciplina positiva. E depois eu falo de infância. Eu fui estudar a infância desde quando nós somos punidos, né? E eu trouxe até um depoimento, não sei se você chegou a assistir, da minha mãe, falando também no curso. Ela fala um pouco de como foi para ela, de como ela foi agredida, de como ela vem de um lugar de muita violência, né? E aí eu venho até chegar ao nosso momento, ao nosso momento de hoje, ao século XXI, mas a gente vem de uma geração agora, há pouquíssimo tempo, em que a criança era o centro de tudo, né? A gente ainda se fala sobre isso, e esse é o grande medo que as pessoas têm, né? A disciplina positiva, então a criança pode fazer o que ela quiser. Porque há pouquíssimo tempo era assim, a gente vem nessa transgressão da infância, né? Até chegar a um lugar que a criança era tudo, e agora a gente está buscando esse caminho do meio. E aí no curso eu abordo isso, e aí o que me veio com a sua fala é que essa foi uma questão bem delicada para mim, assim, ter que mexer com as estruturas familiares. Porque eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a escrever nas redes sociais, e no meu curso eu falo muito isso, de que eu venho de uma educação punitiva, e eu tive que, e a minha mãe e meu pai, minha família, meu irmão falava, pô, mas não foi bem assim.
E eu trazia para ele, cara, sua percepção talvez seja outra, porque realmente é outra, né? Apesar de você ser meu irmão, você fez outra lógica, né? É diferente a maneira como a gente traz isso, né? E aí, nos meus processos terapêuticos também, eu comecei a ver que se eu não olhasse para esse padrão do passado, do que fizeram comigo, é como se a figura materna e paterna ficasse atuando dentro de mim, como é que eu posso falar? Indiscriminadamente, sabe? É como se eu estivesse sempre reagindo ainda àquela criança, à minha mãe e ao meu pai, ao passado. E quando eu comecei a botar um olhar sobre isso, é sobre a figura paterna e materna, não é sobre essa senhora, minha mãe, que está aí hoje, com 70 anos, fazendo o melhor que ela pode. E o que ela fez também, meu pai, não, é sobre os registros internos, do feminino e do masculino, que ficou dentro de mim, porque a gente é fruto disso, né? A gente vem do fruto deles. Então, eu vejo muitas pessoas com medo, sabe, de expor isso, porque vai mexer com isso, né? Vai ter que dizer pra mãe, não, mãe, não foi legal, eu não quero que você fique gritando com a minha filha desse jeito. É difícil, né? É difícil. Não, porque aí você mexe com muito... Eu mexi, ainda mexo, e assim, eu sinto muito, porque esse lugar de mexer, eu comecei a ver que foi um lugar de muito cuidado, que foi uma coisa que você trouxe também, eu comecei a cuidar de mim, e eu cuidando de mim, eu melhoro a minha relação com a minha mãe, sabe, com meu pai. A gente tem um momento, talvez, tenso, né, de começar, deles se abrirem para isso, e mesmo que eles não se abram, eles vão olhar para mim e para essa filha ou para esse filho de uma maneira diferente, que é um lugar mais maduro, né? Né? Eles cresceram realmente, estão agora arcando com as escolhas deles, enfim. Então, eu trago isso no curso, falo desses padrões, né? Falo desse comportamento, falo da infância, eu até notei que isso não vou esquecer, com certeza. E aí, deixa eu ver o que mais que eu falo também. Aí eu falo um pouco também dessas questões que você chegou a falar rapidinho, das fases de desenvolvimento. Acho que você não falou, né? Eu que pensei que você falou. Bom, a fase de desenvolvimento, você falou? Eu comecei a fazer uma investigação, esse também foi uma questão que eu quis montar o curso por isso, porque eu via, até isso, Vivian, nas certificações, em tudo que eu vinha fazendo, é óbvio, né? Os workshops, eles trazem tomada de consciência muito grande, mas eu falava, cara, se a gente não estudar a fase que essas crianças estão, a gente está dando um murro em ponta de faca. Sabe? Porque muitas coisas que a gente cobra das crianças, a Jenny Nelson fala isso, né? É típico da idade dela. Então, uma criança que está sendo agressiva, sei lá, aos 3 anos de idade, ela só sabe se expressar assim na maior parte do tempo. Né? Então, se eu não tenho essa consciência, que para mim isso já é tipo... Você falou uma palavra que eu achei maravilhosa. Quando você teve um start, foi o que você disse? Você usou acho que uma gíria, não. Quando você teve esse start de... Deu match. Adorei isso. Você deu esse match, entendeu? Aí eu falei, cara, é isso, entendeu? Eu tenho que entender a fase que ela tá. Porque tudo bem que é típico, mas não é adequado. Então eu, a pessoa equilibrada, adulta, trabalhada, né? Que tô olhando para essa criança que muitas vezes reage. Para eu olhar para essa criança, eu preciso olhar para o meu passado. Eu preciso olhar para minha mãe, para o meu pai, para poder diluir isso e começar a esse lugar que eu falei, de ter essa adulta, para parar de reagir. Porque o sentimento vai vir, a raiva vai vir, a vontade de esganar Romeu e Alice não vai embora. Quando eles me agridem, quando eles fazem coisas que eu não gosto, né? Diga. E essa questão que você traz, né, de ter uma compreensão da fase, né, de desenvolvimento que as crianças estão passando, eu acho fundamental, assim, por 2 questões. Primeiro, que facilita a gente criar uma empatia, uma conexão com aquela criança. A gente consegue tirar do lado pessoal, né? Bom, peraí, ela não está fazendo isso para me agredir, para me ofender. É o recurso que ela tem. Faz parte. Então a gente já coloca aquela coisa, tá fazendo isso pra me irritar, a gente já coloca isso de lado. E a outra coisa que eu acho assim, muito, muito legal da gente compreender é a expectativa que a gente coloca. A gente às vezes coloca expectativas imensas numa criança às vezes muito pequena, né? Que você fala numa das aulas, de querer que uma criança de 2, 3 anos divida todos os brinquedos de uma maneira super fluida né? E você faz até uma analogia com a questão do armário, né? Se a gente abre o armário, vai pegar a roupa que você quiser. A gente, né? E a gente cria uma expectativa, né? Quando a gente não está entendendo qual é a fase que a criança está passando, porque a gente tem essa ansiedade, né? Meu filho tem que ser altruísta, meu filho tem que saber dividir, quando na verdade é uma fase que está formando o ego, ele está numa fase realmente de egocentrismo para se formar o que ele é. Então, assim, a gente cria expectativas mais reais
quando a gente conhece a fase que nossos filhos estão. Eu acho fundamental, assim, essa coisa que você traz junto com a disciplina positiva, do entendimento dessa fase, assim, porque ajuda também a gente criar uma realidade pra gente dentro do que é razoável. A gente não fica viajando, achando que o nosso filho com 2, 3 anos já vai ter todas as habilidades de vida desenvolvidas ali, né? E se ele não está dividindo é porque ele vai ser uma pessoa egoísta, né? A gente já cria aquilo, projeta aquilo para o futuro. Quando, na verdade, aquilo está... Então, eu acho que a compreensão do que está acontecendo ali na formação daquela criança é super importante, assim. Até para a gente conseguir conectar, até para a gente conseguir, né, tirar a questão pessoal da frente, de que aquilo não é para te agredir, te tirar do prumo, que às vezes é difícil, Sim, mesmo tendo esse conhecimento é difícil. Imagine sem ter esse conhecimento, né? Pronto, Oi. o áudio voltou. Né? Né? A minha também não está no melhor lugar. Bom, gente, eu até falei na live, no Stories, que quem ficasse até o final, eu ia dar um presentinho. Eu disponibilizei um material. Depois, quem puder ficar, me avisa aqui no final, porque eu não sou muito boa nessas coisas não, tá? Me avisa. Fiquei até o final, enfim. Mas aí a gente estava falando da fase, e eu fiquei com muita vontade de dividir com as pessoas meu processo também, de perceber, a gente fala do iceberg, né, na disciplina positiva, de você ter um olhar, mau comportamento como a ponta desse iceberg e você se aprofundar nesse olhar. E dentro desse iceberg tem essa fase de desenvolvimento, tem um temperamento, né, tem milhões de situações que eu comecei a ver que quando eu comecei a ter essas ferramentas em mãos e começar a me investigar, eu comecei a perceber que eu tinha uma sabedoria que eu podia acessar para abrir esse olhar investigativo, entendeu? Que nem sempre a gente vai saber o que é. Às vezes a criança está agredindo a gente porque sim, a fase. Às vezes é o temperamento dela, é uma criança mais explosiva. Romeu, por exemplo, é um menino assim. Eu tenho que ter mais paciência com ele do que com a Alice. Então tudo isso me ajuda, sabe? A entender ele. Só quem entende isso são os pais, né? Somos nós que sabemos como é que nossos filhos são, como é que eles funcionam, como é que eles não funcionam, como é que está funcionando na escola. Hoje, por exemplo, a Alice está num projeto de uma escola que agora está fazendo sentido pra gente, né? E eu tenho uma menina que me ajuda em casa. E ela, quando eu morava aqui em Ilhéus, ela me ajudava, agora ela está indo para Serra Grande. E ela comentou isso comigo hoje. Ela falou, Jana, você percebeu a diferença que tá a Alice? A Alice chegava tão agressiva da escola, jogava as coisas, até brigar comigo ela brigava. Aí eu falei, caramba, eu não tinha percebido, Alice. Ela falou, mudou muito. Você vê, e é relação à escola. Provavelmente, talvez, né, na época, eu achasse que fosse outras coisas. Ah, né, ou essa menina não me escuta, essa menina é desobediente, ou essa menina... E eram questões muito mais profundas dentro dela, que eu não estava conseguindo acessar e que eu preciso abrir esse olhar, entende? E que todos nós temos essa sabedoria, sabe, Vivian? Para mim, foi uma questão muito forte também construir esse curso nesse lugar. E sim, existe uma maneira diferente, mais respeitosa de você educar seus filhos. Conheça ela, venha se aprofundar, venha fazer parte, para você se encontrar, sabe assim? Para você mesmo encontrar a sua própria sabedoria, porque eu não vou te dizer o que você tem que fazer. Eu não vou te dizer, vai e faça isso, né? Porque a gente também vem do modelo de querer. Eu estou lutando contra isso. Até a muitos momentos eu me pego numa situação assim, mas o que você acha? A minha terapeuta olha para mim e fala, o que você acha, Jana, né? Porque é você que tem que descobrir. A gente tem uma coisa social também muito assim, né? De querer fórmula, de querer que as pessoas, né, deem pra gente a coisa pronta, sabe? Então, para mim, a construção do curso também foi muito baseada nisso, sabe? De trazer as pessoas para algo novo, porque existe realmente novas ferramentas, são ferramentas, né? Depois que eu falo dessa questão do temperamento, do iceberg, né? Das fases de desenvolvimento, de você abrir esse olhar para o seu filho, eu falo das ferramentas. Elas são inúmeras, algumas funcionam para o seu filho, outras podem funcionar, outras podem não funcionar. Eu comecei a ver que as ferramentas, antes de funcionar para os meus filhos, funcionariam para mim. Então eu comecei a ver o quanto as ferramentas da disciplina positiva eram muito eficazes mesmo quando eu comecei a aplicar em mim.
Sabe, eu por exemplo, usei uma ferramenta há pouco tempo, roda de escolhas com as crianças, né, para elas irem fazer roda de escolhas quando elas estivessem nervosas e tal. E aí ninguém queria usar. E aí eu fui e falei, beleza, eu vou dar um modelo, né, que a gente fala tanto de modelo, né. Aí eu rodei a roda e caiu para eu escrever uma carta para Romeu. Vou escrever uma carta para alguém, né, que caiu. Aí eu parei, sentei. Quando eu comecei a escrever a primeira linha, eu parei, só que eu sou adulta, né, essa é a diferença. Eu já senti a diferença. Na primeira, quando eu sentei, sabe assim, o gesto de sentar, já me trouxe uma calma, a caneta de pegar o papel, de não sei o quê. Aí eu falei, gente, isso é muito poderoso, cara. Eu parei pra fazer isso. Imagina isso pros meus filhos, né, que seria no outro lugar, de sentar, de fazer, de escrever, né, talvez eles fossem mais adiante, né, até eles conseguirem se regular, entende? Mas a minha regulação veio rápido, assim, porque... Voltou. Voltou, Não tá sei se é o caindo, meu que né? tá travando ou se é o seu. Eu também não sei. Mas enfim, eu sei que, por exemplo, para mim, uma ferramenta que foi muito preciosa foi a pausa positiva, que foi uma ferramenta que eu não imaginava que fosse ser tão importante para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Eu nunca achei que... Sempre fui muito autoritária, eu vendo esse modelo autoritário, caio sempre nisso, sabe? Há pouco tempo a Alice disse a mim, eu não sei o que foi que a gente viveu em casa, eu dei uma gargalhada, assim, muito forte. A Alice olhou para mim e falou, mãe, eu nunca te vi dando uma gargalhada tão forte assim. Nossa, cara, eu fiquei assim parando, sabe, Vivi? Eu falei, nossa. Aí eu falei, é mesmo, minha filha? Isso me disse tanto de mim, sabe, assim, quando ela falou isso. Oi? O lugar que eu tô aqui, mas... Eu também, eu Enfim, não sei se é o meu ou o seu, mas assim, a minha imagem eu tô vendo bem, mas eu acho que geralmente deve ser assim, né? A sua tá demorando a carregar, mas eu acho que é a minha internet que tá demorando a que carregar. tá ruim. É, Bom, aí eu, mas agora eu sei que eu tá, agora comecei tá. a ver o quanto esse autoritarismo dizia muito de mim, sabe? O quanto ainda diz, o quanto eu preciso olhar para ele como um propósito de vida. Porque através da pausa positiva, né, que é uma ferramenta de que você se acalma para depois você resolver qualquer coisa com a criança, e eu criei um lugar dentro de casa para ter essa pausa. Hoje eu nem tenho mais esse lugar, porque eu estou começando a internalizar isso com mais rapidez, mas às vezes eu sinto a necessidade de reformular. Eu comecei a ver que eu podia ser uma pessoa mais leve, sabe? Que era um propósito de estar no mundo, assim. Então era muito maior do que estar educando para eles, né? Era muito mais para mim, para como eu queria estar aqui, sabe? Então, para mim foi algo, eu trouxe uma vontade de construir isso, de trazer isso para as pessoas, porque eu comecei a ver isso acontecendo comigo. Uma possibilidade real de me relacionar com eles de outro jeito. E eu queria trazer isso para as pessoas, e por isso que eu construí esse curso, sabe? Essa foi a minha vontade maior. E você fala também, né, um pouco desse autoritarismo, né? Acho que você já chegou a comentar isso Assim, comigo. eu percebo que eu tenho um padrão muito forte do autoritarismo, assim, né? É uma coisa que vem muito num padrão, assim, talvez de uma coisa que eu tenha tido muito forte na minha vivência familiar. E aí, sabendo disso, eu acabava, né? Acabo ainda às vezes, né? Não dá pra dizer que eu já não titubeio mais, né? Mas assim, eu acabava indo para o outro lado, assim, né? Acabava sendo permissiva, já que eu tenho esse conhecimento de que quando eu sou autoritária, eu erro a mão. Então, eu acabava sempre sambando entre os dois lados. Eu estava sendo permissiva ao extremo, cara, não vou lidar com isso, porque eu só sei lidar com isso gritando. Então, deixa, né? E em outros momentos Sim. atuando de uma maneira que eu já não acredito mais. Então, assim, a questão das ferramentas, ela me deu, assim, esse poder, né? De ter uma ferramenta mesmo, como o nome se propõe, para atuar de uma maneira... Porque, assim, as pessoas às vezes perguntam, mas então eu tenho que acolher meu filho quando ele está tendo um comportamento? Né? Só que, assim,
o mau comportamento, ele é a ponta do iceberg, né? Tem alguma coisa por trás, né? Essa criança não está se sentindo aceita e importante, e ela está com uma crença equivocada de que esse comportamento vai trazer esse senso de importância e aceitação. Então, assim, é acolhimento, é escuta que ela precisa. E fala, mas isso não é ser permissivo? Na verdade, ser permissivo para mim é não atuar. Se eu ficar tendo um comportamento, como algumas vezes eu já fui. Não vou lidar com isso, se você lidar com isso gritando, batendo ou ameaçando. Então, eu não vou atuar. Isso é ser permissivo, né? Você atuar com respeito, com empatia, com uma tentativa de entender o que está se passando, de ajudar a criança a se regular, se autorregular, não é ser permissivo. Mas parece que tem, assim, a nossa sociedade, ela cobra muito da gente, né? Eu vejo, às vezes, um olhar de estranheza das pessoas, né? Diante de um desafio de comportamento da minha filha, eu atuar dessa maneira. As pessoas... Isso gera estranheza, né? E eu percebo que, assim, a nossa sociedade, ela valoriza muito aquela criança que é a criança que acata o grito, que acata a ameaça, que olha para o chão quando os pais estão falando com o dedo. Isso é o que se tem, né, hoje como um pai que está atuando, um filho bonzinho, né, que são todos os rótulos que a gente já conhece. E o quanto que isso é difícil para mim, às vezes, lidar, né? Assim, pela minha história, assim, eu tenho uma certa tendência, né, a querer também ter a aprovação do outro, né, ter o olhar do outro. E como que é difícil para mim, às vezes, atuar da maneira que eu acredito quando tem algumas pessoas olhando, assim, né, como que é mais fácil para mim quando eu tô só eu e ela, quando eu tô conectada ali com aquele momento, assim, quando eu tô com essas vozes na minha cabeça tão silenciadas, assim, né. E é muito mais fácil fazer isso no meu ambiente seguro, né, que às vezes é a minha casa, ou um lugar que eu esteja só a minha família. Como é mais difícil quando eu tô no meu meio familiar, ou num lugar onde as pessoas têm um olhar muito diferente. E como que é importante também esse exercício de fazer isso, né? Quando a gente está diante dos outros. E como é importante a gente se fortalecer, né? Tendo mesmo que virtualmente, né? Ou presencialmente, pessoas que acreditam, que entendem o que você está fazendo, que apoiam, que olham, que te, né? Que estão lá e falam, nossa, né? Vamos junto aí, então. E assim, não falei ainda, mas a certificação, né, que eu fiz durante o seu curso, eu estava fazendo as aulas, então eu saí daquele ponto que eu achava que aquilo não era para mim, de não, eu posso me certificar também, né? Então, assim, desse encorajamento que as aulas e as questões que você foi trazendo, assim, né, foi me despertando, assim, foi deixando eu acessar um lugar também dessa potência. Não, peraí, então, deixa eu fazer essa certificação também, deixa eu me cercar dessas pessoas, deixa eu acessar esse material. E eu levei, eu comentei com você, né? Eu levei o material que você disponibiliza em PDF, eu levei algumas coisas que eu vou levar, né? Eu vou levar esse material aqui, vou lendo no avião. Que eu fiz a certificação em Porto Alegre, eu sou do Rio de Janeiro, né? No mês que eu estava de férias, que eu tinha disponibilidade para fazer essa certificação, estava correndo em Porto Alegre ou em Salvador. E aí o meu marido, para conciliar também, a gente conseguiu a data que seria em Porto Alegre, e a gente acabou eu acabei indo para Porto Alegre. E assim, eu percebo que ter o contato, né, com esse material, com as pessoas, com esse engajamento, fortalece esse propósito, assim, né? Quando a gente se sente desanimado, quando a gente fala, putz, hoje eu chutei o balde, hoje foi cagada do início do dia ao fim do dia. Não, mas peraí, amanhã vai ser outro dia, né? Vamos analisar o que foi que aconteceu, por que eu estava tão esgotado, por que eu não me conectei com ela, por que eu não me conectei com a necessidade dela. Então, assim, sempre ter esse olhar comigo também, assim, né? Eu até comecei a falar, até perdi o fio que eu não, que isso. Mas, assim, esse é um ponto, assim, primeiro que eu acho incrível você ter tido esse encorajamento todo através do curso, Vivian. Eu fico muito feliz, cara, de você ter ido fazer certificação, sabe, de ter dado esse passo, assim. Eu acho isso maravilhoso, porque faz muito sentido com o propósito que eu criei o curso, sabe? Isso é maravilhoso pra mim, assim, eu não tenho nem como demonstrar a minha felicidade mesmo. Mas, assim, o que eu fiquei pensando é que, diante do que você trouxe, quando você disse, mas eu paro para no outro dia avaliar, para no outro dia olhar para aquilo, né? É que o que eu vejo de diferente hoje também, no que a gente está falando de disciplina positiva, de outras formas de educar, é que a gente já está com um outro olhar, entende? Os nossos pais, quando eles começaram a educar a gente, eles se mantiveram, eles mantinham a punição, porque era só o que eles sabiam fazer. A gente hoje, né, a gente já está aberto para fazer diferente, entende? Então, eu já estou aberta para chegar para a Alice e dizer, Alice, desculpa, mamãe não queria agir assim. Eu provavelmente vou ser uma mãe
uma mãe mais velha, quando ela estiver mais velha, aberta para todas as questões que ela me trouxer. Sabe? Dizer, não, minha filha, a mamãe errou nisso, não foi legal. Eu tô junto, tô acompanhando, entende? Eu acompanho as crenças que ela vai criando. Eu já vejo crenças negativas que ela criou já diante da educação que eu dei. Só que eu tô aqui perto, eu posso ajudar ela a melhorar isso, entende? Então isso já é muito incrível. Já é assim algo que pra mim é muito precioso, porque já me coloca numa outra relação, entende? Que os meus pais não tiveram essa oportunidade, né? Enfim, então pra mim hoje eu fico muito mais empolgada em educar, em ficar investigando, e ficar, sabe, caraca, o que deve ser isso? Não é possível, deve ser algum... Ela tá querendo me dizer alguma coisa, às vezes me traz um pouco de sofrimento, poxa, ela não tá bem, será que eu não tô conseguindo ver? Mas é muito entusiasmante educar um ser humano, sabe? É muito incrível, é uma oportunidade muito foda, assim, sabe? Desculpa falar o palavrão, mas Não, mas é maravilhoso. Uma das coisas que eu achei legal também, que fala um pouco desse entusiasmo, são as questões que você compartilha, né? Das questões, dessas respostas positivas que você vê nos seus filhos dessa atuação, assim, né? E eu percebo, assim, às vezes, assim, que a minha filha, assim, uma das coisas que eu fico muito feliz quando ela faz, assim, hoje ela fez, né? Hoje eu já errei pra caramba, já acertei pra caramba, mas assim, quando ela derruba alguma coisa, assim, né? Quando ela quebra alguma coisa, ela vai até mim e fala, mamãe, eu derrubei. Eu derrubei. Eu falo, o que você derrubou? Ela vem ver. Então, assim, ela não tem esse medo de ir lá me mostrar que ela fez alguma coisa. Porque, diante disso, eu falo pra ela, filha, e agora, como é que a gente faz pra secar? Né? Que são, né, as perguntas curiosas. O que a gente vai fazer? A gente tem um paninho, a gente tem aqui a toalha absorvente aqui, a gente tem o lencinho, o que você vai usar para secar? Vamos secar, pronto, resolvemos. Aí, né, você é muito boa em resolver problemas, filha. Então, assim, ela sabe que não tem aquela coisa de nada, você derrubou. Né? Então, assim, ela vir se reportar a mim, né? Quando ela comete um erro, ela vem me falar, né, me mostrar onde é que tá pra gente pensar junto em uma solução. Isso diz tanto sobre a disciplina positiva, assim, sabe? Diz tanto sobre o relacionamento que eu quero construir com ela. Então, assim, é claro, eu tô falando aqui das questões que eu percebo que tem aquele impacto direto, que é onde eu acerto, mas eu ainda erro pra caramba, assim, né? Sim. Um único dia a gente erra e acerta um montão de vezes, assim, né? Mas, assim, é com esse olhar que você falou, né? O importante, eu acho que a gente já tem esse movimento de consciência, né? De observar, né? Eu vejo muitas pessoas falando, mas não é fórmula, não é passo a passo, mas existem ferramentas, entende? Existem. Assim, a verdade é essa, existem ferramentas que você pode, porque as ferramentas que você tem são ferramentas que é castigo, isso é ferramenta. Bater, ameaçar, humilhar, né, fazer sofrer, isso é ferramenta. E essas outras ferramentas que você acabou de falar, perguntas curiosas, a gente não tem repertório, né, Vivian, criativo. Eu venho desenvolvendo agora. Sabe assim, tem gente que eu percebo que tem, mas eu talvez por essa rigidez, esse autoritarismo, sabe? Eu só tenho um repertório grosseiro, cara. Assim, então, pra mim, tem uma ferramenta que me traz uma possibilidade de fazer uma pergunta, então, Jana, nessa hora você pergunta, fofa. Então, isso já me ajuda, entende? Já vai me trazendo mais, enchendo meu tanque de repertórios novos. E no curso eu trago várias ferramentas, né? E aí você tem a possibilidade de parar, de escutar. Eu acho isso incrível. Eu fiz vários cursos online. Para mim, isso era o mais precioso dos cursos. Eu poder parar, anotar, voltar se eu quisesse de novo. Assistir de novo. Às vezes tem cursos online que eu assisti que eu volto ainda em 2 ou 3 aulas, porque são importantes para mim, entende? Eu tenho uma aluna minha aqui também, que é a Raquel, que ela disse a mim, Jana, tem uma aula sua que eu sempre assisto, que eu sempre choro e sempre assisto de novo, que é a aula sobre brincar. Sobre brincar e desenvolvimento. E aí é um pouco assim, o que tocou ela, sabe? Aí hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem também de uma aluna minha, que tem uma questão com o marido, que não se aproxima muito e é mais distante, né, da disciplina positiva. E ela me mandou uma mensagem ontem que ela conseguiu assistir um bônus que eu ofereço com a Fernanda Lee, sobre empatia, que é uma aula bem maravilhosa. Assim, a Fernanda traz um conteúdo incrível. E ela falou que conseguiu assistir com ele. E que disse que foi incrível, assim, que depois ele falou, cara, acho que eu preciso realmente olhar para empatia, olhar para isso, sabe? Ela sentiu, assim, como se algo tivesse sido plantado ali, os dois assistindo uma aula, né? Eu falei, gente, olha o poder disso, sabe? É demais, assim. Enfim, né? Eu fico empolgada, você vê como eu sou empolgada, né, Vi? E, assim, no curso eu trago vários bônus, eu trago o bônus da Fernanda, trago o bônus da Iben, do livro Crianças Dinamarquesas, né? Eu participei de um workshop dela
na Dinamarca e assim, ela é uma mulher incrível. Realmente, a disciplina positiva, ela atua na Dinamarca em cada esquina. É impressionante como eles realmente têm um olhar para a criança, um olhar de muito de sujeito mesmo, assim, sabe? Ali se fala muito isso, né? Ali se fala, mãe, no fundo, as pessoas não escutam as crianças, mãe. Porque é verdade, né? Se a gente for observar, eu abri esse olhar aqui, cara, assim, com essas experiências que eu comecei a ter, com essa viagem que fortaleceu muito isso dentro de mim. Porque era um pouco assim, então tá bom, né? Mas assim, como eu te falei, né, no início da live, quando a Alice disse pra mim, pô, você nunca deu essa gargalhada. Pra mim isso foi um feedback, talvez ela nem tenha ideia do que ela me disse, sabe? Mas eu parei e falei, cara, eu vou refletir sobre isso, sabe? Eu quero rir mais, eu quero brincar mais com os meus filhos. Será que eu tô com menos tempo com eles? Sei lá, eu vou dar uma investigada nisso também dentro de mim. Então, trazer a criança para esse olhar de sujeito, a Dinamarca me trouxe muito. Aí eu trago alguns bônus, como o da Iben, que é muito especial para mim, o da Fernanda. Tenho também a da Mariana, do Espaço Cria, que eu não sei se você assistiu, que ela fala da brincadeira também. A Chiara também, que é bem legal. A Clarissa também, do Ritmo da Criança, exatamente. Tem vários, assim, bônus que eu ofereço, acho que uns 10 bônus que complementam, né, o trabalho. Tem uma comunidade, como você mesmo disse, que a gente está se movimentando para que ela cada vez cresça mais e a gente possa trocar, que é um lugar que eu quero muito trazer agora com essa construção dessa comunidade de aprendizagem aqui em Serra Grande, né? A gente está começando a construir agora, esse início de ano, vem se preparando durante esse ano de 2019, e eu fiquei com muita vontade de trazer isso com muita força para o curso, sabe? Da gente poder realmente se unir. Eu conto com a sua ajuda, sabe? Com as pessoas que estiverem mais próximas, que queiram se aproximar. Eu quero muito que a gente pense em maneiras que a gente faça, de fazer com que as pessoas se encontrem nas cidades que elas estão, porque realmente a gente fica muito só no primeiro momento, né? A gente fica falando quase um ET, né? Dentro da nossa família, quando a gente vai agora para as festas de Natal, é aquele terror, né? Todo mundo naquela loucura, que você fala, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa, né? Então é bom ter um lugar quentinho, assim, né? Pra gente abastecer e depois a gente conseguir seguir, né? Porque é o que a gente acredita. Então é isso, assim, acho que a gente já falou pra caramba, né? Mas assim, acho que eu posso falar mais uma coisa só da comunidade, dos bônus. São 4 módulos com 35 aulas. Eu faço também uns links com o documentário Começo da Vida, que eu participei desse documentário. E esse documentário, ele foi muito precioso, eles me disponibilizaram esse material, que eu fiquei muito grata. Então eu consigo trazer um olhar de alguns especialistas junto com o que eu falo. Eu também trago algumas leituras de livros que eu comecei a perceber também a importância de mostrar às pessoas de onde eu trouxe a minha percepção, que foi da disciplina positiva, sim, né? Ela abriu esse leque, mas vieram muitas outras coisas que foram complementando o meu olhar, entende? Então, outras leituras que me deram, tá, isso faz sentido, que eu quis trazer, e que eu quero trazer mais, porque realmente fica mais fácil para mim no curso trazer o que eu venho aprendendo do que só nas redes sociais, né? Agora eu tô fazendo uma formação em bioenergética, em terapia bioenergética. E assim, eu tô muito impressionada, Vivian, com o que eu tô vivendo, assim, do quanto energeticamente, quando a gente não se cuida, o quanto faz sentido isso que a gente tá falando, né? Da gente ser a disciplina positiva, né? Aquilo que a gente acredita. E ser esse modelo ambulante para os nossos filhos. Do quanto energeticamente, quando, por exemplo, um casal não tá conectado, isso chega até as crianças. E você não entende porque a sua casa, muitas vezes, não está num clima como você gostaria de estar, porque tem um mês que você não beija seu marido, ou se você não for casada, você não está cuidando do seu autocuidado, você não está cuidando da sua vida sexual, você não está cuidando do seu auto-amor, sabe, do seu próprio corpo, do que você não está fazendo aquilo que você ama. Tudo isso vai para as crianças, sabe? Então, é muito importante a gente cuidar da gente para que a gente possa cuidar deles, entende? Então, essas ferramentas todas vêm, complementam tudo isso, mas primeiro somos nós, assim, a gente precisa cuidar muito da gente. E eu fiz uma questão muito grande de trazer isso para o curso, para as pessoas poderem serem especialistas nos próprios filhos, para poder elas terem essa sabedoria, porque eu sei que todos nós temos. E eu perdi isso também num momento da minha vida, quando o autoritarismo mandava em mim, né? Eu não acreditava muito na sabedoria que eu tinha, sempre eu achava que o outro era melhor, que o outro tinha coisas melhores para oferecer para o mundo do que eu, sabe? E eu criei um material para que você se conecte com você, e aí você vai se conectar com seu filho naturalmente, entende? Então é isso, assim. Então,
Estou muito grata mesmo de ter tido essa oportunidade de estar mais próxima de você. Espero que a gente consiga se encontrar mais. Quem sabe... adorei Que massa. participar. Quem sabe a gente não faz workshop Muito juntas, né? feliz. Quem sabe? Né? A Quem gente sabe, pode pensar em projetos. coisas para fazer, para construir, né? Sim, claro. E eu adorei também, assim, a oportunidade de estar aqui, né? Nesse momento que você está lançando aí o seu curso, uma nova versão, né? Uma nova turma. Isso. Assim, eu revejo sempre, né? E como eu falei, eu fiz a certificação, assim, e eu falo da disciplina positiva, assim, para os amigos, para as pessoas. Uma amiga minha me encorajou também a dar esse curso no ambiente que é delas, assim. É um ambiente pequeno, aconchegante, cabem no máximo 6 pessoas. E foram 4 turmas. Foi muito bacana, mas já assim... foi? Eu percebo, já aconteceu aí? Já aconteceram, né? Foi ao longo desse ano. Ano que vem a gente está se planejando aí como que esse curso pode voltar a existir. Elas estão com um problema assim no lugar, né? Onde a gente faz o curso. Mas uma das coisas que eu percebi, assim, de potente que tem, né, o material da disciplina positiva, essa filosofia, é como ela é agregadora de pessoas, como que, né, com essas meninas, maioria meninas, os meninos também chegaram nas últimas turmas, como que a gente está criando uma comunidade ali, né, de pessoas que estão com esse mesmo propósito, como que é importante a gente ter, virtual ou presencial, essas pessoas, se cercar dessas pessoas, né, Sim. trocar com essas pessoas, e assim, eu desejo muita sorte para você. Obrigada, Vivi. Eu também desejo muita sorte. Espero poder atuar mais na comunidade. E é isso, assim, foi muito importante para mim, continua sendo, porque eu continuo acessando material, revejo aulas, né? E às vezes quando eu estou sentindo que eu estou me desconectando desse propósito, é um recurso que eu tenho, né? Os livros, o material, a pessoa da Urjana, que sempre foi muito acessível para mim, assim, a gente trocou bastante, né? Sim. E me encorajou bastante nesses desafios aí que a disciplina positiva e a minha filha me traz. E é isso. Estou muito honrada de ter participado. Gratidão, Vivian. Muito obrigada. Assim, essa é uma questão também que eu tento até hoje, não sei se isso vai conseguir, se eu vou conseguir manter isso sempre, mas eu tento dar essa assistência a todo mundo, né, do curso, ainda consigo fazer isso. Ainda não estão muitas pessoas, então a quantidade de pessoas eu consigo ter acesso. Por isso até que eu tenho esse cuidado mesmo, porque eu não consigo dar atenção a todo mundo, então para mim é importante que eu vá construindo isso devagar. Então, realmente eu limito, eu tenho um cuidado com isso para poder essas pessoas, né? Então as inscrições vão até sexta-feira. Se vocês tiverem interesse, depois entre no meu link, no meu perfil, é só clicar lá. Depois também entre em contato com a Vivian. Não sei se você movimenta o seu Instagram, mas você tá querendo fazer encontros presenciais. Eu acho que isso também pode agregar mais pessoas do Rio de Janeiro, né? E é isso, gente. Quem ficou até o final, obrigada, Thaís. Acho que Thaís é sua amiga, né, eu acho. Tayana. A Tayana é minha amiga. A Tayana, é isso? Que linda. Tayana. Ela tá aqui super vibrando, assim. Que massa. Muito florzinha. linda. Gente, então, acho que Fábio ficou de deixar aqui no final esse material que eu reservei para as pessoas que ficaram até o final. Então, não sei como é que ele vai fazer, se ele vai pegar o contato de vocês. Deixa eu ver se ele tá aqui. Meu marido também tá aqui, Vivian. Legal. As pessoas que prestigiam a gente, né? Que querem ver de perto. Cadê? Bom, gente, ele deve entrar em contato com vocês. Eu vou encerrar, porque acho que já passou do tempo, né? Eu já perdi o tempo aqui, tô perdidaça, assim. Deve ter mais de 1 hora, com certeza. Vivian, obrigada. Beijo grande. Jana, obrigada a você. Obrigada pela oportunidade, a gente se fala. Obrigada a você. Beijo. Tá bom, beijo. Tchau. Eu vou deixar disponível, você pode divulgar também se você quiser, tá? A live. Tá bom, com certeza. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Posso encerrar, Fábio? Você manda pro pessoal aí? Já mandou. Então tá. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Boa noite.